Essa é uma característica de uma pessoa regenerada. Essa é uma característica de uma pessoa que nasceu de novo, que conhece Jesus. Ela busca a verdade todo dia. Irmão, perdão. Vamos dar início de novo, que tinha acontecido um pequeno acidente aqui. Eu não tinha, eu não tinha apertado aqui para dar início lá no YouTube. Tinha dado início aqui no OBS, então vamos recapitular de novo aqui. Olha, irmãos, deixa eu só colocar aqui rapidamente, os irmãos entenderem. Me perdoe, tá? Me perdoe. Tranquilo. Deixa eu ver aqui agora como é que tá a situação aqui. Tá. Agora tá aqui como agora nós estamos ao vivo. Voltei aqui. Irmãos, agora sim, apertei aqui. Por isso que eu não estava entendendo que não estava aparecendo a gente ao vivo aqui. Agora a gente está aparecendo ao vivo aqui, porque eu não tinha dado início. Eu peço até perdão. Eu peço até perdão aos irmãos que eu mandei o link aí e talvez eu não estivesse aparecendo. Irmãos, novamente, Fábio Cabral mais uma vez aqui, graças e paz. Vou ser rápido aqui. Vou receber o irmão Josilei Roseno. Hoje aqui nós vamos falar sobre preterismo parcial. O irmão mais experimentado no assunto que eu. Ele vai falar para nós hoje aqui a respeito do assunto. Quero novamente pedir respeito e educação nos comentários, tá bem? As perguntas aqui eu vou estar acompanhando aqui nos comentários aqui. E quando tiver alguma pergunta, assim, alguma dúvida, alguma coisa, eu vou falar com o irmão Josilei aqui para ele nos responder, tá bem? Porque eu vou dar mais ênfase no irmão falando nessa noite, tá bom? Porque até eu vou aprender com ele também aqui nessa noite, assim como você, tá bom? Tô vendo aqui nos comentários que o Adailton já tá aqui, o Adailton já tá aqui, graça e paz, Adailton, graça e paz Bezerra, graça e paz Luciana Tel. Então, respeito, educação, acho que nunca é demais, eu já falei aqui, então agora eu vou colocar o irmão Josilei aqui para falar, tá bom? Estou recebendo o irmão Josilei, ele vai se apresentar novamente, porque eu pensava que a gente já estava ao vivo e a gente não estava, peço até perdão aos irmãos. Vou colocar o irmão na tela, ele vai se apresentar novamente e vai entrar no assunto. Deus abençoe, irmão. Me perdoe aí pela falha, mas acontece, a gente está ao vivo. Agora você está ao vivo. Pode falar, meu irmão. Boa noite, Cabral. Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Graça e paz. Boa noite ao Rafael Bezerra, ao Adailton. Graças e paz aos irmãos que estão aí. Irmã Luciana Tel está aqui nos comentários. Eu estou acompanhando meu primo, Igor Cabral. Boa noite, primo. Pode falar, irmão. Eu quero agradecer ao Cabral, Fábio Cabral, por esse convite de poder estar aqui no canal para expor a palavra de Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós ganhamos muito. Nós somos muito beneficiados quando a palavra de Deus ela é pregada corretamente. Então, quero mais uma vez agradecer ao Cabral por esse momento, por essa iniciativa de divulgar a escatologia vitoriosa, a escatologia esperançosa. Nós somos bombardeados constantemente por notícias ruins. É da mídia, é dos pregadores, que o mundo vai ser destruído, que o apocalipse ainda vai ser aberto e que a terra vai ser um caos. Então, é uma mensagem de muita negatividade. E as escrituras, quando nós lemos e entendemos, a gente encontra esperança no mundo caído, em um mundo onde há guerras, onde há problemas, pecado, que tudo isso é consequência do pecado, ele nos dá esperança de que haverá, sim, coisas boas para aqueles que crêem no Senhor Jesus. Então, sem perca de tempo, o tema, o Cabral colocou na live que o tema é conhecer e entender o preterismo. Muitas pessoas rejeitam o preterismo porque elas não conhecem ainda. Elas pensam que conheceram. Elas não conhecem o preterismo, não entenderam nada, tiveram contato e aí elas rejeitam. Então, conhecer e entender o preterismo. Então, nessa live, se você ficar até o fim, assistir até o fim esse vídeo, você vai conhecer o preterismo e vai entender. E se você é uma pessoa que busca a verdade, que ama a verdade, você não vai rejeitar, você vai abraçar a escatologia vitoriosa. Para isso está acontecendo também, foi bênção de Deus, usando o nosso irmão Rafael Bezerra, que me chamou no WhatsApp, sedento para conhecer mais a palavra de Deus e entender mais. Percebi isso no áudio que ele me mandou no WhatsApp, e a gente já
tivemos contato há muitos anos atrás, num grupo de escatologia, e ele me chamou para participar do grupo, e aí eu conheci o Cabral através do Rafael Bezerra. Então, fiquei muito feliz pelo convite. Nós estamos num grupo de preterista parcial e pós-milenista. E se você deseja participar do nosso grupo, você pode procurar o Cabral e o Rafael, e nós vamos receber você lá com muita alegria. E estou feliz aqui para começar essa live e vamos lá já entrar no nosso assunto. O que é o preterismo? Né? Na sua cabeça deve estar essa pergunta. O que é o preterismo parcial? O preterismo parcial é uma escola que ensina que as profecias relacionadas aos últimos dias, o fim de Jerusalém, o juízo de Deus sobre Jerusalém, foram cumpridas. O preterismo ele entende que a maioria das profecias no Apocalipse já se cumpriu no passado. O livro de Apocalipse cumpriu-se parcialmente e não totalmente. Isso diferencia o preterismo parcial do preterismo completo. O preterismo completo ensina que já aconteceu o juízo final, os mortos ressuscitaram, e aí fica aquele ponto de interrogação na cabeça das pessoas. E agora? O que vai acontecer com essas pessoas que estão atualmente na Terra? Porque a Bíblia já se cumpriu tudo, e aí as pessoas ficam olhando para o céu. O que vai acontecer agora? Jesus já veio, não vai vir mais? Ficou uma coisa estranha, né? Então, é uma heresia o preterismo completo. E vocês precisam conhecer... Irmão Josilei, perdão, é até bom mesmo você abordar, enfatizar isso aí, porque eu vejo muito isso na internet. Essa confusão que há, que as pessoas colocam tudo num pacote só. Preterismo, aí, tipo, é só preterismo. Não faz essa diferença entre preterismo parcial e o preterismo completo. Então, que o irmão enfatiza a questão dessa diferença brutal que há entre um e outro, porque as pessoas pensam que todo mundo é preterista completo. Tá bom, irmão? Deus abençoe. Vamos Sim. Continuar. Então, o preterismo é passado, são profecias, Mateus 24 se cumpriu no passado. Nós, preteristas, eu, Rafael, Cabral, os irmãos que estão lá no grupo, a gente crê que o Mateus 24, Mateus 25 se cumpriu totalmente lá no primeiro século. E nós vamos mostrar para vocês, pode ficar tranquilo, que nós vamos mostrar para vocês nas Escrituras. As Escrituras vão falar, e não nós, que se cumpriu totalmente. Agora, o Apocalipse, não. O Apocalipse, ele se cumpriu, a maior parte ainda tem ali, metade do capítulo 20 para frente, que vai se cumprir no futuro, com a segunda vinda do Senhor Jesus, né? São duas vindas. A primeira foi quando ele se tornou homem e habitou entre nós, o verbo se tornou carne. E a segunda vai ter quando ele vier em glória. A primeira vinda foi a vinda de Cristo em humilhação. Ele nasceu pobre, nasceu humano, mas sendo Deus, não deixou de ser Deus. E no futuro vai vir em glória. Então, voltando ao assunto, né? Você vai conhecer, e quando você conhecer o preterismo, você vai compreender. Então, preste muita atenção nas palavras, nas passagens que nós vamos ler e vamos comentar aqui. Em primeiro lugar, nós vamos ler agora capítulo 21 de Mateus. Para nós, antes de chegarmos em Mateus 24 e 25, ali para frente, nós precisamos entender o capítulo 21, o capítulo 22, o capítulo 23. Eles estão ligados com Mateus 24. Então, é importante a gente começar aqui no capítulo 21 para nós entender o porquê que o Senhor Jesus está dando aquelas duras advertências lá dentro do templo em Mateus 23. E por que o Senhor Jesus vai responder às perguntas dos discípulos no capítulo 24? E por que o Senhor Jesus vai contar aquelas parábolas no capítulo 25? Então, não perca essas lives que vão acontecer na quinta-feira. Então, o capítulo 21 de Mateus fala da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. O Cabral vai ler para nós essa passagem, e nós vamos... o capítulo 21... Cabral vai ler até o versículo 4, somente até aí. A gente vai ler 4 versículos e vamos fazer uma comentada rapidinha e voltamos à leitura, para nós ganharmos tempo.
Se o irmão não puder, eu posso ler aqui também, até enquanto normaliza. Pode ser? Então, diz assim, irmãos, ó. Mateus capítulo 21, verso 1. E quando se aproximou de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz. Depois eu continuo o restante. Aqui nós temos Mateus capítulo 21, versículo 1 até o versículo 4. Sim, irmãos, os irmãos que estão assistindo aí, eles vão ver que diz assim, ó, versículo 1, e quando se aproximou de Jerusalém, chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, e enviou então Jesus 2 dos seus discípulos. Irmão, perdão que eu estava... essas coisas acontecem, irmão, ao vivo. Eu tinha mutado meu microfone, que era para você falar e eu não atrapalhar. Agora eu voltei de novo aqui. Eu não tava, você tá me ouvindo porque a gente está no outro programa aqui também, né? Que eu estou puxando para cá. Mas tá. Agora eu tô de volta aqui no OBS, que o pessoal não tava me ouvindo. Tá na tela aí, pessoal, a Bíblia. Agora eu consegui. Eu não tava conseguindo colocar aí, por isso que o irmão Josilei tava lendo aí. Que ele pediu para eu ler, mas eu não tava conseguindo, agora eu consegui. Mas enfim, continue, irmão. Do 1 ao 4 aqui, pessoal. Mateus 21, do 1 ao 4, o irmão leu. Pode falar. A entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, ela foi no domingo, foi no dia do Senhor, o domingo. E nesse domingo inicia a semana da paixão, né? Inicia a semana da paixão. E a gente vai perceber nos relatos de Mateus, os evangelhos sinópticos, né? Os livros devem ser lidos em coletivo, que eles vão falar que o Senhor Jesus ele vai subir, ele vai ficar indo e voltando de Jerusalém. Ele vai a Jerusalém e volta. Só que esse voltar, ele vai ficar na casa de pessoas que ele tem conhecidos, né? Que é o próprio Lázaro, Marta e Maria, que são amigos e são irmãos da fé, a família do Senhor Jesus, né? Então, Jesus ficava hospedado lá na casa de Lázaro, né? O seu grande amigo. E ele voltava para Betânia e depois ele subia novamente para Jerusalém. Então, ele ficava sempre nessa subida e descia. Então, no domingo, o Senhor Jesus vai entrar em Jerusalém. E esse jumentinho, os discípulos vão lá e pegam para o Senhor Jesus montar. E o Senhor Jesus, quando vai descendo o Monte das Oliveiras, ali descendo, a multidão grita: Hosana ao filho de Davi. É interessante a gente entender essa palavra Hosana, ela é um termo litúrgico. O que significa Hosana? Salva-nos. O que eles estavam dizendo para o Senhor? Salva-nos, filho de Davi. Realmente, irmãos, as pessoas de Jerusalém, todos eles, as pessoas do mundo, necessitam de um Salvador, necessitam de salvação. Todos nós necessitamos de salvação. E aquela geração, aquele povo religioso, eles necessitavam de um Salvador, eles necessitavam de salvação. E naquele contexto, eram poucas as pessoas que tinham fé em Jesus, eram poucas. Se você lê o Evangelho com atenção, minuciosamente, detalhadamente, você vai perceber que eram poucas. Então, a multidão grita: Hosana ao filho de Davi, salva-nos, ó Senhor. E o Senhor Jesus montando no jumentinho. O jumentinho no Oriente, no Ocidente, ele é visto como um animal um sinal de humilhação, né? Um sinal de humilhação, mas no Oriente ele é visto como algo nobre. Os reis, quando iam para uma guerra, quando eles iam guerrear alguma cidade, quando iriam para levar paz, fazer uma aliança com aquela nação, aquele povo, o rei ia montado no jumentinho,
e ele estava passando dessa forma uma mensagem para aquelas pessoas: olha, eu estou indo até vocês em paz, eu quero levar paz a vocês, eu não quero guerrear contra vocês. Então, as nações, as pessoas entendiam: o rei está vindo um jumentinho porque ele quer fazer paz com a gente, ele não vem para guerrear. Se ele fosse a cavalos, e aí sim, isso é guerra, que o cavalo simboliza a guerra, representa a guerra. E o que é interessante aqui nesse capítulo é que o Senhor Jesus vai montado no jumentinho. Isso significa que ele é o rei da paz, o príncipe da paz. Ele estava indo para Jerusalém. A entrada triunfal de Jerusalém, ela é uma profecia já cumprida. O profeta Zacarias profetizou no capítulo 9, já o Cabral vai ler. O Zacarias profetizou no capítulo 9 essa chegada do Senhor Jesus em Jerusalém. Se o Cabral tiver com essa passagem já aberta e já disponível, pode. Vou colocar aqui na tela. Zacarias 9, Zacarias, né? capítulo 9. Então, a entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, ela é um cumprimento profético. Durante esse tempo do ministério do Senhor Jesus ali em Israel, era uma sequência, uma atrás da outra, de profecias se cumprindo. Vocês podem notar quando estão lendo evangelhos, e aconteceu isso para que se cumprisse a escritura, e aconteceu aquilo para, como disse o profeta. Vocês podem ver isso com muita frequência, né? Então, a gente deve ter em mente isso. Nós devemos identificar profecias cumpridas durante o ministério do Senhor Jesus, né? Quando eu puder ler, irmão, você me fale. Já estou com ela aí na tela aqui. Zacarias 9, do versículo 1 até... Isso. Aí tem a profecia do profeta Zacarias a respeito da entrada triunfal. O Cabral vai ler. Vamos lá, vou começar aqui. Vai até qual versículo, irmão? É só o versículo 9, só um versículo. Na verdade, é Zacarias capítulo 9. Verso 9. Verso 9, tá. Vamos lá. Estou aqui na tela, pessoal, com a Bíblia aqui. Está escrito assim: alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumenta. É isso aí, irmãos. Agora, no capítulo 18 de Lucas, o Senhor Jesus ele foi muito claro também ao falar da sua vinda a Jerusalém. Ele disse assim: digo-vos depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Muitos Qual é esse teólogos... versículo, irmão? Qual é esse versículo? Capítulo 18, verso 8. Verso 8. Deixa eu colocar aqui na tela, porque... Colocar na tela para o pessoal ver. Tá aqui. Diz o seguinte: eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Tá aí, tá na tela, pessoal. Pode falar, irmão. Então, os irmãos podem ver esse texto que, olhando ele, lendo superficialmente, parece que está falando da vinda do Senhor à terra. Então, a gente precisa ficar atento nessa palavra terra, essa vinda, porque não está falando da vinda do Senhor no último dia. Antes da entrada triunfal, ou antes da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, ele falou essas palavras. E daí, quando vocês vão ler lá o capítulo, que é o capítulo 21 que nós estamos lendo, está escrito assim no versículo... Irmão, o Rafael Bezerra está perguntando aqui nos comentários como entender corretamente Mateus 22, 14. Nós vamos falar depois, nós estamos aqui primeiro no capítulo 21. Certo. Depois a gente vai sair daqui, tá certo. Vamos no capítulo 22. Ok. Lucas capítulo... e a gente deve ler, meus irmãos, sempre nós devemos ler todas as narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, porque eles escreveram um ponto de vista diferente. E a gente precisa ler, porque uma coisa, Mateus fala algo aqui mais detalhado, Lucas vai resumir e assim por diante. Então é preciso a gente ler junto. Escute o que diz Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Deixa eu colocar na tela aqui, Lucas capítulo 19. Qual versículo, irmão?
Lucas capítulo 19, versículo 30, versículo 38. 38, ok. Posso ler, irmão? Pode ler. Irmão, está na tela aí. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. É isso aí, irmão. Pode ler o verso 39. 39. Isso. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Aí você tem a entrada triunfal do Senhor Jesus, a multidão gritando: Hosana, filho de Davi, salva-nos, ó filho de Davi. Toda Jerusalém deveria receber o Messias desta forma, entendendo a mensagem que ele estava passando. Ali naquele jumentinho, eu estou indo em paz, eu estou indo como rei, o Messias, se cumprindo a profecia de Zacarias. Para vocês verem como a maioria daqueles religiosos eram tão cegos que eles não perceberam a profecia de Zacarias se cumprindo bem diante dos olhos deles. Detalhadamente, o Cabral acabou de ler o texto de Zacarias 9:9, que fala da entrada triunfal do Senhor Jesus, botando no jumentinho. Então, aqueles religiosos cegos não compreenderam a vinda do Senhor à terra de Israel. Achou o Filho de Deus fé na terra? O Filho do Homem, quando entrou em Jerusalém, ele achou fé na terra? É o que nós acabamos de ler. O Cabral leu o verso 39, a reação daquela elite religiosa. Os fariseus disseram: manda que os teus discípulos calem a boca. Eles não queriam ouvir aquelas palavras. Eles não queriam ver aquele júbilo, aquela comemoração, aquela alegria. Eles não entenderam que aquela vinda do Senhor era uma vinda maravilhosa. E ali era uma visitação de Deus para eles, para salvar dos seus pecados. A gente vai já sair do capítulo 21, o Cabral vai ler mais uma passagem, que é Lucas capítulo 19, versículo 41 até o 44. Lucas capítulo 19. 41 até o 44. Tá, deixa eu colocar aqui na tela. Opa. É Lucas 19, 41 ao 44. Isso. Vamos lá. A Bíblia está na tela, irmãos. Tá, do 41 ao 44. Vamos lá. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. É isso aí, irmão. Percebam, meus irmãos e amigos, que o Senhor Jesus chorou quando ele avistou Jerusalém, chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E o motivo desse choro, o motivo dessas lágrimas do Senhor Jesus, é porque aquele povo não tinha fé. Aquele povo não reconheceu o seu Deus. Aquele povo não viu a glória da segunda casa, como profetizou o profeta Ageu. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O Deus que deu a Moisés o modelo de como fazer o templo, como ser o culto terreno, que deu a Davi, a ele, toda aquela instrução, e Davi passou ao seu filho Salomão, que construiu aquele glorioso e suntuoso templo. O Deus eterno não havia descido no Antigo Testamento, ali em forma humana, mas ele desceu no primeiro século. No Novo Testamento, ele entrou no templo e eles não perceberam, eles não viram ele entrando na cidade. Deus, em forma humana, ele chorou sobre a cidade, chorou porque eles não tinham fé para reconhecer o Senhor da glória. Amém. Aí Jesus pronuncia um juízo. Ele fala dos romanos aqui. Jesus diz que isso está oculto, eles não podiam ver, eles não tinham fé. A pessoa que não tem fé, ela não enxerga, ela não consegue perceber a verdade.
E nós que somos cristãos, vamos dizer, você que vai à igreja, que visita e que ouve muitos pregadores do terror, fazem pesadelo na sua mente, e você tem até sonhos terríveis com essas pregações do horror. Tome muito cuidado, porque de repente você pode estar com os olhos fechados e não está vendo a verdade. Nós, fazendo a exposição, o Cabral tendo essa atitude de fazer essa live, o Rafael, todos nós se esforçando para fazer isso, para levar você à verdade, assim como a verdade nos achou, que a verdade também possa encontrar você e libertar você dessa cegueira, porque aquele povo religioso do primeiro século estava cego e não enxergava. E o Senhor Jesus diz: haverá um juízo sobre vocês. Vocês vão estar na mão do inimigo e derribarão a ti e teus filhos dentro de ti e não deixarão pedra sobre pedra. Aí você lembra de Mateus 24, né? Quando inicia lá, e não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus vai repetir novamente isso lá no capítulo 24. Então ele diz: pois que não conheceste o tempo da visitação. Foi esse dia a entrada triunfal. O Senhor Jesus entrou em Jerusalém. E eles não conheceram, eles não perceberam. E veio a segunda-feira, o Senhor Jesus volta para Betânia, e aí ele sobe novamente para Jerusalém, e é na segunda-feira o Senhor Jesus, voltando lá para o capítulo 21. Vocês não saem do capítulo 21, por enquanto ainda. No versículo 12, o Cabral vai ler para nós, o versículo 12 e o versículo 13. Mateus 21, 12 e 13, né? Na segunda-feira, o Senhor Jesus ele vai agora novamente a Jerusalém, isso na semana da paixão, ele vai entrar no templo. Confira a leitura que o Cabral vai fazer agora do texto. Vou ver aqui o que está aparecendo aqui. Deixa eu colocar aqui. Está na tela aí, tá, irmãos? Está na tela aí a Bíblia. Eu vou ler o versículo 12 e 13, tá? Mateus 21, 12 e 13. Jesus no templo, tá? Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. É isso aí, irmão. Preste muita atenção nessas palavras. É muito importante a gente ler essa passagem, essa narrativa de Mateus e dos outros evangelistas e compreender o que estava acontecendo ali no templo. Essa não é a primeira vez que o Senhor Jesus faz isso. Ele fez isso a primeira vez quando ele estava no início do seu ministério, né, em Caná da Galileia. Vocês podem conferir lá em João capítulo 2, se eu não me engano. O Senhor Jesus entrou no templo e ele fez a mesma coisa. E agora, pela segunda vez, já no fim do seu ministério, perto de sua morte, o Senhor Jesus entra mais uma vez no templo e ele encontra aquela bagunça, aquela desordem, aquela profanação no culto a Deus. Não havia culto a Deus, não havia. Deus não estava sendo honrado. Observe bem que o Senhor Jesus, ele expulsou todos, olha a palavra, todos, não foi alguns, todos. Estava cheio de vendedor, cheio de comerciante dentro do templo. O templo não foi criado para aquilo. O propósito do templo não foi para vender. Não foi para fazer troca de dinheiro. O propósito do templo foi para adorar a Deus. E aí o Senhor Jesus expulsou todos os que vendiam e compravam. O pessoal que vinha de longe, os peregrinos, quando eles iam sacrificar seus animais, eles levavam até o sacerdote examinava os animais, e se o animal não tivesse nenhum defeito, beleza, pode passar para ir oferecer a tua oferta ao Senhor. Mas havia alguns que eram reprovados, e alguém, às vezes, até não levava, alguma coisa acontecia, eles não levavam o animal e comprava lá em Jerusalém. Outros até, não, vou comprar, eu não vou levar animal, lá eles estão vendendo no templo, vou comprar lá e pronto. E eles vendiam por um preço altíssimo, né? Abuso. E aí o que acontece? Havia os cambistas. Você percebeu aí a palavra que o Senhor Jesus
derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pomba. Quem é os cambistas? Os cambistas eram aquelas pessoas que trocavam moeda romana, eles trocavam para poder fazer ali as suas compras em Jerusalém. Ou moeda em grego também eles trocavam. Então, esses eram os cambistas. Toda essa desordem estava acontecendo no culto, no templo a Deus ali. E o Senhor Jesus purifica, o Senhor Jesus expulsa todos que estão ali, limpa todos eles. E essa atitude causou revolta àquela elite religiosa, às autoridades de Jerusalém. E o Cabral leu aí, o Senhor fazendo uma citação do texto. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês converterem em covil de ladrões. Então, aqui o Senhor Jesus, ele não hesitou em tomar essa atitude e não teve medo de ser agredido ali, porque ele sabia que não era chegada a sua hora. Aí o versículo 14 mostra algo que vai acontecer, que ele revolta ainda mais aqueles religiosos. Pessoas que não estavam no templo, estavam excluídas. Verso 14. E foram ter com ele ao templo cegos. Versículo 14 diz o seguinte, né? Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Os curou. Então, isso aí causou revolta ainda mais. Os irmãos podem ver lá em Levítico que havia uma lei que as pessoas, isso para ser sacerdote, né? O sacerdote não poderia ter nenhum defeito, nenhuma deficiência. E aqui a gente percebe que esses religiosos não deixavam ali as pessoas, não tinha pessoas assim dessa condição de saúde lá no templo, e elas entraram por causa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que é o médico dos médicos, curou essas pessoas, e isso revoltou ainda aqueles homens invejosos. Isso fez o que isso glorificou mais a Deus. Isso glorificou ainda mais o ministério do Senhor Jesus. Isso evidenciou que realmente esse é o Messias, mas mesmo assim a cegueira deles era tão grande, como diz o profeta Isaías, que eles não perceberam. E eles olhavam para Jesus como seu inimigo. Aquele rei que entrou no jumentinho veio em paz, mas os moradores de Jerusalém não estavam em paz com Deus. Não estavam em paz com ele. E aí o que acontece ainda mais? Depois dessas curas, diz assim, o Cabral vai ler novamente o verso 15 e o verso 16. Lê o verso 15 e 16, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá, pessoal, vamos ler a Bíblia. 15 e 16, diz o seguinte. Mas, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. 16. E lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor? É isso aí. Amigos e irmãos, vejam que narrativa maravilhosa. Eu fico muito feliz lendo essa narrativa, porque eu entendo. Antes eu não entendia. Se você é uma pessoa que continua a rejeitar a verdadeira doutrina escatológica, você vai ter dúvidas e muitos conflitos na sua mente quando estiver diante de um texto. Você não vai ter aquele prazer de ler as escrituras e ter aquela felicidade e alegria de compreender e ver a harmonia da escritura e ver a grandeza do ensino que nós encontramos aqui nessa narrativa. O que Mateus está nos dizendo? Que esses fariseus, esses príncipes do sacerdote, ficaram indignados porque eles viram as maravilhas, os sinais que o Senhor Jesus operou no templo. E as crianças, você viu lá na entrada triunfal, que não eram as crianças, mas sim as pessoas adultas, a multidão, gritando, Hosana ao filho de Davi, que significa, salva-nos, salva-nos. As crianças clamando a Jesus no templo. Era esta a finalidade que o templo foi criado, Deus ser glorificado. O templo aponta para Deus, para Jesus. Vocês lembram lá que
quando o Senhor Jesus purificou lá no capítulo 2 de João, né? Eu não sei qual é o versículo, mas se o Cabral puder achar aí, localizar, é capítulo 2, eu não lembro o versículo. Capítulo 2 do quê, irmão? Eu não anotei, mas está lá no capítulo 2 que o Senhor Jesus, eu vou falar aqui, o irmão verifica aí. O Senhor Jesus, quando purificou o templo lá, no capítulo 2 de João, no Evangelho, os questionaram ele, né? E aí o Senhor Jesus falou assim, ó, vocês destroem esse templo hoje, eu vou reconstruir em 3 dias, né? E aí eles falam assim, mas esse templo durou 46 anos, tu fala que vai em 3 dias reerguer. Eles não entendiam a linguagem de Jesus. Eles não compreenderam que o Senhor Jesus estava falando do seu próprio corpo, que eles iriam destruir, né? Achou, Cabral? Eu estou lendo aqui, estou vendo aqui do versículo 13 em diante, vai falar de Jesus no templo, né? Em capítulo 2 de João. Eu tô vendo... João capítulo 2. Aqui vai trazer a narrativa similar ao que nós estávamos lendo há pouco, que é Jesus chegando diz assim, vou ler do 13 em diante, aí a gente vê se a gente acha aqui o versículo. É assim, quando... Não, aqui no verso 19. 19? Versículo... Tá, então vamos lá. 19 diz o seguinte. Tá, vou ler o 18 porque foi feita uma pergunta a ele, no 18. Cabral? Oi. Do 17 ao 19, lê, por favor. Tá, do 17, tá. Aqui, irmãos, é capítulo 2 do livro de João, do versículo 17 ao 19. Eu fico muito feliz, Josilei, porque nós estamos aqui usando o que aqui na nossa live? A Bíblia. Nós estamos aqui lendo vários versículos e eu fico muito feliz ainda mesmo, porque até eu, irmão, eu estou sendo esclarecido por esses ensinamentos que realmente são maravilhosos. A palavra de Deus, ela não erra, ela não falha. Homens falham. Eu já pude notar aqui vários cumprimentos de profecias do passado que se cumpriram no tempo de Jesus, usando os livros de Zacarias, outros livros que você usou. Mas enfim, vamos lá ler aqui. João, capítulo 2, versículo 17 ao 19. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Versículo 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Versículo 19 é a resposta de Jesus. Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. É isso aí. Aí, eu vou só complementar aqui o versículo 20, né? Que eles falam para o Senhor Jesus. Isso, eles falam o seguinte no versículo 20. Perdão, irmão, eles falam o seguinte: os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? É isso aí. Aí o verso 21 fala, né? Mas ele falava... Isso, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. É isso que é preciso entender. E é interessante que depois que o Senhor Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que ele dissera isso. E creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. É isso que nós devemos fazer. Não devemos crer na palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi muito claro nos seus ensinamentos. O Senhor Jesus aqui não está falando nada de que vai acontecer há 2000 anos. Ele está falando de coisas que estão acontecendo naquele momento, durante o tempo da sua vida terrena. Porque ele é uma grande multidão de gente que odeia ele. Não era muita gente que recebia Jesus. Depois nós vamos ler, vamos chegar no capítulo 22 já. E então, irmãos, uma coisa que é importante a gente notar é sobre essas crianças. Elas estão dizendo: Hosana, o filho de Davi. O que essas crianças estavam dizendo? Que Jesus é Deus. Os pais, parabéns para os pais dessas crianças que ensinaram para elas que Jesus é Deus. Que Jesus é Rei, é Salvador. Vejam que belo, que bonito essas crianças dizendo: Jesus nos salva. Quantas crianças estão clamando: Jesus nos salva do meu pecado? Era isso que aqueles líderes religiosos era para estar fazendo. Era para estar fazendo. Jesus nos salva na sua. Nós vivemos uma religião falsa,
É tudo fachada, é tudo mentira. Salva-nos. Não. Eles dominavam. Muitas pessoas não ficaram. E agora eles se incomodaram lá com as pessoas quando Jesus entrou na cidade. Agora se incomodaram com as crianças dentro do templo adorando o Senhor Jesus. Tu não está vendo isso aí? Jesus fala, é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. A verdadeira adoração, sabe qual é? Quando nós adoramos e sabemos quem adoramos. Quando nós adoramos o Deus certo, o Deus verdadeiro. Aquelas crianças sabiam que Jesus é Deus. Nós devemos ter consciência. Quem eu estou adorando? Por que eu estou adorando Ele? Por que eu creio nas palavras dEle? Porque eu tenho fé. A fé é o poder de Deus. A fé é o poder de Deus que dá ao homem a crer no seu Filho. Então, no capítulo ainda 22, 21, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, no verso 17, fala que deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou. Né? Como eu falei no início para os irmãos, até a semana da paixão, né? O Senhor Jesus subia, né, descia, ia para Betânia e voltava novamente para Jerusalém. E depois dessa purificação do templo, né, o Senhor Jesus ele volta para Betânia. Aí na manhã seguinte, entra o verso 18. Ele indo na cidade, já no caminho, ele teve fome. O que é maravilhoso que João aqui, Mateus, na tela, tá, irmão? Tá na tela aí a Bíblia, tá? Tá mostrando, o Mateus está mostrando a humanidade de Cristo, né? Cristo foi homem. Ele sentiu fome, ele teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Olhando para aquela figueira, para aquela árvore, ali tem figos. Ela estava cheia de folhas. Aquilo ali é sinal de que havia realmente fruto. Mas era tudo propaganda enganosa. Aqui nós devemos entender a imagem. Né? O que nós acabamos de falar anteriormente? Dois assuntos importantes. A entrada triunfal do Senhor Jesus e qual foi a reação dos religiosos, dos príncipes, da elite religiosa? Qual foi a reação deles quando Jesus entrou no templo e purificou? Não foi uma reação de fé, não foi a incredulidade. E aqui, mais uma vez, nós temos a ênfase, né, sobre isso. A imagem dessa figueira mostra Israel. Não é que simboliza Israel, não é, a figueira não simboliza Israel. A Bíblia não ensina isso aqui. Aqui a figueira, se Jesus, através dessa imagem aqui, ele quer passar o quê? Que essa figueira é como Israel. Um templo suntuoso, mas ali não havia a verdadeira religião. Ali não havia o verdadeiro culto a Deus. Tudo era mentira, tudo era pirata. Era pirataria ali, não tinha nada de verdadeiro. E o Senhor Jesus viu essa propaganda enganosa da figueira, ele amaldiçoou a figueira e os discípulos ficaram admirados. Tem uma outra imagem que aparece aqui, eu sugiro vocês lá no meu canal ver sobre esse texto que eu explico, sobre o Senhor Jesus fala no verso 21. Deixa eu só pedir para o Bezerra aqui, Josilei, para ele, por favor, Bezerra, deixa o link do canal do irmão aí nos comentários, irmão. Por favor. Aí se tu puderes fixar aí nos comentários, seria interessante para os irmãos clicarem no link direto para o canal do irmão. No Apocalipse, lá no Apocalipse, nas trombetas, se não me engano, o apóstolo João viu uma montanha pegando fogo sendo lançada ao mar. E essa imagem simbólica, ela foi uma harmonia. Se tiver de fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se a este monte disser, ergue-te, precipita-te no mar, assim será. É a mesma imagem que aparece no Apocalipse, uma montanha sendo lançada ao mar. Isso fala de Israel que foi lançada ao mar. A fio da espada foi ao mar, simboliza nações. Israel foi espalhado como nações para ser cumprido Deuteronômio, a maldição por quebrar o pacto da aliança de obra, né?
o pacto de obra, quebraram o pacto que havia feito com Deus, e o castigo seria espalhado entre as nações. Então, ser lançado ao mar, o mar simboliza o gentio, as nações. Foi o que aconteceu com Israel. Então, lá no meu canal tem, falando disso, dessa passagem aqui. Então, aqui o Senhor Jesus, no capítulo 21, do verso 28 até o 46, ele vai falar duas parábolas. E essas duas parábolas têm uma relação com a incredulidade desses líderes de Israel. Ele fala dos dois filhos. Esses dois filhos, um deles diz assim, ó, mas que vos parece? Verso 28. O homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, respondendo, ele disse, eu vou, Senhor. E não. Aí o Senhor Jesus faz uma pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disse-lhe o primeiro. Disseram eles, o primeiro. Em verdade vos digo, e os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso é que enquanto aqueles religiosos, aqueles aquela religião estavam lutando contra ele, muitas das pessoas que não queriam saber de Deus, que viviam uma vida imoral, vivia uma vida pecaminosa, que desagradava a Deus, elas estavam se arrependendo dos pecados e crendo em Deus. E aqueles religiosos não. Cada vez mais aumentava a sua condenação, vivendo de uma forma incoerente com a palavra de Deus. E aí ele termina o capítulo 21 com a parábola dos lavradores maus. O Senhor Jesus fala de um homem, um pai de família, que tinha uma vinha que plantou, e aí ele construiu um lagar, e ele ficou uma torre, e ele deu salário aos trabalhadores. E aí chegou o tempo dos frutos, ele enviou seus servos para receber, para colher, né, aqueles frutos. E os lavradores, o que eles fizeram? Apoderaram-se dos servos e feriram, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou e por último, enviou seus filhos dizendo, terão respeito para os filhos. Mas os lavradores vendo, os filhos disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo e apoderamos subirmão. Eu não estou chegando bem, apoderemos da sua herança. E lançaram a mão dele e o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Bom, aqui está bem claro que isso fala da crucificação do Senhor Jesus. Isso mostra o que aconteceu no Antigo Testamento. Eles mataram o profeta, eles perseguiram o servo de Deus que pregavam a verdade, e agora, por último, mataram Jesus. Isso está bem claro. E aí o Senhor Jesus termina essa parábola dizendo assim, Só um momento, Josilei, está falhando um pouco o seu áudio. Tá, melhorou? Melhorou. O Senhor Jesus, no versículo 43, vai dizer, ó, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O que o Senhor Jesus estava dizendo para Israel? Acabou, vocês não querem? Agora o reino será dado às nações. Agora será tirado de vocês, né? Toda aquela bênção que eles tinham, né? Eram iluminados pela palavra, eles tinham o ensinamento da palavra, eles tinham o templo para cultuar a Deus, a sinagoga. Tudo isso vai ser tirado de vocês. Agora vai ser dado para uma outra nação, né? E aqui nós podemos ver que o Senhor Jesus estava falando que não havia mais mesmo esperança. Não havia esperança para aquele povo religioso. Não havia esperança para eles. Cada vez mais eles ficavam pior. Essa foi a pior geração que existiu. Essa foi a pior do que as outras. Porque eles mataram o próprio Deus. Eles mataram os profetas. Eles não perceberam que Deus estava ali e mataram o próprio Deus. Essa foi a pior geração.
E o verso 45, irmão, diz assim, que os príncipes do sacerdote e fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham o profeta. Eles temiam, porque Jesus estava muito popular, e as pessoas estavam ali seguindo o Senhor Jesus, e isso causava muita preocupação neles. E eles queriam matar o Senhor Jesus, e estavam procurando só uma oportunidade, já havia decidido, lá quando o Senhor Jesus purificou o templo, e ali foi a gota d'água para eles tomar essa atitude. E aí vem o capítulo 22, irmãos, e vem outra parábola, e é importante, vamos terminar esse vídeo, é importante a gente compreender as parábolas. Se a gente não entendeu, existe uma parábola que o Senhor Jesus contou, que é a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Não vou ler agora. Essa parábola, o Senhor Jesus explicou para o seu discípulo, né, que ela é uma parábola importante de se entender. Se você falha em entender esta parábola, você não vai entender as outras parábolas. E quando você compreende ela, aí você vai estar apto para compreender as demais parábolas. E aqui o Senhor Jesus está contando muitas parábolas que ele fala sobre o juízo dele sobre aquela geração má, aqueles religiosos. E aqui no capítulo 22, mais uma vez o Senhor Jesus vai falar do grande pecado daquela geração má. Ele diz assim, que o reino de Deus é semelhante a um certo rei que celebrou a boda de seu filho. E ele enviou convite. Esse rei mandou convidar o seu povo. E aí, o que aconteceu? Rejeitaram o convite e não foram para a festa do seu filho. E essa questão, na festa do filho do rei, foi uma afronta. E aqui meus irmãos, ou você honra o filho ou morre. E aqui, qual foi a escolha de Israel? Né? Eles não quiseram honrar o filho e vão morrer. E é isso que o Senhor Jesus está contando nas parábolas, o que vai acontecer com eles. E aí eles rejeitam o convite aqui, o rei, verso 7, eu gostaria que o Cabral lesse para nós, 22, 7. Só um momento que eu vou colocar na tela aqui, rapidamente. 22, né? Mateus 22, 7. Deixa eu só colocar na tela aqui, rapidamente. Tá aqui, tá na tela. Vamos lá ler. Mateus, capítulo 22, versículo 7. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Agora, Cabral, lê só o versículo 5 e o versículo 6, por favor, que eu esqueci de pedir para você. Voltando no 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Versículo 6. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. E de novo o 7. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Essa parábola, ela está ensinando a atitude daquele povo em relação ao Senhor Jesus. E eles não quiseram o Salvador, não compreenderam que ele veio em paz, montando seu jumentinho. Eles se sentiram ameaçados porque ele estava ganhando muitos seguidores, e aí vão matar ele. Quem é ele? Quem tem a autoridade para querer mandar no templo e expulsar os cambistas? Então, ele quer mandar em Jerusalém, a cidade é dele? Sim, a cidade é dele, sim. Mas eles achavam-se senhores da cidade. Aqueles religiosos ali, os Anás e Caifás, eles ganhavam muito dinheiro lá no templo. Os cambistas ali, eles não ficavam com dinheiro só para eles. Eles autorizavam os cambistas, os vendedores a entrar no templo para vender aquele preço absurdo dos animais, e eles davam uma parte para o sacerdote. Então, essa coisa estava acontecendo. Aquele povo merecia, sim, o castigo de Deus. É o que Jesus está deixando claramente o que vai acontecer. E nessa parábola do capítulo
no capítulo 22, ele diz que o que aconteceu, o 27 deixa claro a vingança do Senhor nosso Deus no ano 70, né? E aí o que acontece? Vem o verso 8, né? Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram tidos. No caminho, juntaram todos quantos encontraram, tanto bons e maus, e a festa nupcial foi cheia de convidados. É importante a gente compreender isso aqui. E o rei, entrando para ver os convidados, com veste nupcial. E disse: amigo, como você entrou aqui não tendo veste nupcial? Ele ficou mudo. Disse-lhe então o rei ao seu servo: amarrai-o de pés e mãos, e saio nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Uma pergunta, ficou uma pergunta muito relevante aqui nesse texto, né? Esse versículo aqui quer dizer que muitos são chamados e poucos são escolhidos, quer dizer que poucas pessoas que vão ser salvas, é isso que o texto está dizendo. Nós não podemos afirmar que a palavra de Deus não diz isso. A gente está lendo as Escrituras, é uma parábola, e a gente deve compreender o contexto dessa parábola. É por isso que eu falei, a importância de a gente ler o dispositivo todo e entender. Deve ficar claro, deve ficar exatamente o significado desse capítulo. O que estava acontecendo em Jerusalém na Semana da Paixão. Então, muitos são chamados, meus irmãos. Vejam bem, que nessa parábola, fala de uma parábola que foi convidada as pessoas para ir para a festa do seu filho. E o pessoal inventou desculpa e não foi. Rejeitou o convite. Isso foi uma afronta. O rei ficou encolerizado. Além de eles rejeitarem o convite de Deus para irem festejar com Deus, mataram os servos de Deus. Vocês acham que depois de Jesus ter sido morto por essa gente ruim, essa raça de víbora, vocês acham que continuou? Eles pararam? Essa máquina assassina continuou matando gente. Você pode ler o livro de Atos, derramamento de sangue, mataram Estevão apedrejado. Você pode ver as ondas de perseguição que se levantou contra a igreja. Veja o inferno que essa geração causou na vida do apóstolo Paulo, nas nações, quando ele foi fazer obra missionária. Você pode ver o livro de Atos dos Apóstolos, não era romano, não eram gentios perseguindo Paulo, era um povo religioso. Um povo que ia para a sinagoga, lia os profetas, mas não entendia nada, era um bando de cegos. Vocês acham que esse povo, Deus iria deixar ele impune? Não. Deus, ele é santo. E ele reage por causa da sua santidade. Ele ama a justiça e a verdade. Ele puniu essa geração má e incrédula. Muitos deles foram chamados. Poucos foram escolhidos. O reino de Deus começou grande, começou com pouco. O reino de Deus começou com pouco. João capítulo 6, eu gostaria que o Cabral lesse para nós, por favor, só para jogar mais luz nessa passagem aqui do capítulo 14. João capítulo 6, Cabral, versos 60 e 61, por favor. Vou colocar aqui na tela. João 6, 60 e 61, né? Não. Vamos ler o capítulo 6, vamos ler aqui no 6 e vamos ler a partir do verso. João 6, 70, verso 60 até o 69. Até o 70. Do 60 até o 70. 10 versículos. Tá. Aqui o título aqui desses versículos aqui é Muitos discípulos abandonam Jesus. Versículo 60 de João, capítulo 6. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes?
o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. E o versículo 66, até o 70, né? Isso. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. É isso aí. Como é que vocês entendem essa passagem, esses versículos tão claros na nossa cabeça? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sabe por que essa multidão, esses muitos que abandonaram o Senhor Jesus, que viraram as costas para o Senhor Jesus? Esses muitos que viraram as costas para a verdade estavam à procura de um reino material e físico. Eles queriam pão, eles queriam comida, coisas terrenas, e não queriam o reino. Eles não queriam Jesus. Não queriam o rei e nem o seu reino. E nem estar sujeito a ele. Eles queriam um reino físico. Eles queriam algo material, literal. E Jesus veio para salvar o homem das suas misérias, que é o pecado, e virar as costas para ele. E esses muitos que viraram as costas para Jesus, era tudo literalista. Entendia tudo literal. E se você ler, quando Jesus começou a falar de assuntos, usar umas linguagens figuradas, umas metáforas, algumas analogias, eles entenderam que Jesus estava falando de canibalismo, comer sua própria carne, beber seu sangue e tal. Eles eram literalistas também. Literalista e futurista. Hoje não é diferente, né, Cabral? Oi? Hoje também não é diferente, né? Ah, sim. Nada diferente. Continua igualzinho. Muitos são chamados, muitos viraram as costas para Jesus. E poucos ficaram. Quantos ficaram mesmo aqui? Só 11. Com exceção de Judas, né, que não era escolhido. Só 11. Poucos. Agora você entendeu que esse texto aqui, que o Rafael fez a pergunta, muitos são chamados e poucos são escolhidos, ele está ligado ao contexto daquela época. Começou com poucos. Se nós pegar esse texto e dizer que é uma profecia para o futuro que está acontecendo hoje, é errado. É óbvio, sim, que hoje é difícil, hoje é raro nós atualmente contar poucos convertidos, mas o reino está em processo de crescimento. O reino está se expandindo na terra. Antes era só lá em Jerusalém. Começou em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e Paulo nos confins do mundo. E hoje o evangelho está no mundo, em muitos lugares, no mundo todo, em muitos lugares tem cristão genuíno e verdadeiro. E nós estamos se multiplicando. E através dessa ferramenta, nós estamos alcançando muita gente que está ouvindo e que vai ter os olhos abertos e vai ter esperança. E dessa forma vai avançar. Josilei, essas pessoas... Sim. Só pegando, só um adendo aí, pegando essa deixa aí que você colocou a questão de Paulo, né, indo pregar por todo mundo, seria legal você explicar para nós aí o que seria esse mundo aí, que está dizendo que ele vai até os confins da terra, do mundo, como é que seria isso aí? Explique para nós aqui, por favor, se você puder. Essa palavra aí, mundo, quando a gente vai chegar em Mateus 24, a gente vai falar, mas já vou adiantar aqui um pouquinho. A gente, quando vai encontrar em Mateus 24, vai ver essa palavra mundo aparecer várias vezes, né? No início dos versículos e lá no versículo 14. E a gente precisa se atentar que a palavra mundo são 3 palavras gregas, né? Que aparecem no grego. 3 palavras. O mundo, que é o cosmos, que se refere ao globo, a terra toda, e o ainoi, que aparece lá no versículo 2, né? Versículo 3 ali, no início do capítulo 24.
Aí nós significa o fim de uma era, fim de uma época, não é o fim do mundo ali. E o evangelho do reino será pregado no mundo todo, e então virá o fim. Então, o evangelho será pregado no mundo todo, é a pregação do evangelho indo, oikomene, a palavra lá, não é cosmo nem ainos, é oikomene. O que significa oikomene? É terras habitadas, terras que pertencem ao Império Romano, ao território romano. E isso nós vamos ver lá no livro de Atos, nós vamos constatar Paulo pregando o evangelho lá, em Roma. Ele foi em vários lugares pregando o evangelho e chegou a Roma, onde ele ficou preso. E lá na prisão ele continuou ainda a escrever carta, a deixar muitos ensinamentos para a igreja. Então, os apóstolos do primeiro século fizeram a parte deles. Eles creram na palavra do Senhor Jesus, eles não cruzaram os braços, eles não ensinaram heresia, não ficaram ensinando mensagens de terror para as pessoas, eles ensinavam a mensagem de esperança para as pessoas, que quem cresce no Senhor Jesus seria salvo. Eles falaram da morte do Senhor Jesus, da sua ressurreição. Eles não tinham uma mensagem negativista, uma mensagem de esperança. Então, mundo aqui, a gente precisa ficar muito atento para dizer, o mundo está falando da terra toda. Tem que estudar esse detalhe aí. Pois é, exatamente. José, vou aproveitar aqui, vou pedir para você voltar de novo naquela questão que você estava falando há pouco, que o irmão Adailton perguntou aqui nos comentários. Essas palavras, muitos serão chamados e poucos escolhidos, não se relaciona com os dias de hoje também? Você falou há pouco, mas não. Você poderia falar um pouquinho mais aí? Não se relaciona conosco, sabe por quê? Porque ela está ligada ao contexto histórico. Ela não foi escrita hoje, atualmente, ela foi escrita lá no primeiro século, na época do Senhor Jesus, quando Mateus escreveu. Isso aconteceu, essas palavras foram ditas no primeiro século pelas bocas do Senhor Jesus. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. O chamado ali foi para muitos judeus, e poucos judeus foram para Jesus. Quando a gente abre ali a nossa Bíblia, em Atos dos Apóstolos, eu vou ler para os irmãos, para mostrar quantas pessoas tinha lá em Jerusalém. Vou colocar na tela aqui, Atos, qual capítulo, irmão? Atos, capítulo 1. Eu não anotei nada disso aqui, já está na cabeça, então deixa eu procurar direitinho aqui. Atos, capítulo 1. Só o irmão falar os versículos aí. Capítulo 1, versículo 1. Qual? Atos, capítulo 1, versículo 1. Porque falhou o áudio do irmão. Qual é o versículo? Capítulo 1, verso 15. 15, tá. Atos, capítulo 1, verso 15. Deixa eu ver se está na tela aqui. Está na tela. Tá, vamos lá. Lê até o verso 13. Até o verso 16. Até o 15 e o 16, é isso? Isso. Tá, Atos, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos lá para o 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Não, peraí, deixa eu voltar. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Versículo 16. E disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Agora lê o capítulo 2, verso 1 de Atos. Capítulo 2, verso 1. Agora vamos, irmãos, aqui para o capítulo 2 de Atos, no versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Vou destacar aqui 2 versículos só, né? Naqueles dias, levantando Pedro no meio dos discípulos. Ora, aí tem um parênteses aqui. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. A Jerusalém tinha muitos habitantes. Só 120 pessoas creram no Senhor Jesus ali. Só 120. Aí você vê o capítulo 2, verso 1, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias, né? Estavam todos. Quem todos aqui? 120. Reunidos no mesmo lugar. Que lugar? No lugar onde o Senhor Jesus fez a ceia com eles. No cenáculo, né, irmão? Exatamente. Então, perceberam aqui que começou com 120 pessoas? Não foi com muita gente. Não foi com toda Jerusalém. Aí você vai perceber a narrativa de Atos, que eu gostaria até que o Cabral lesse para nós.
Começa com 120, a gente recebe poder aqui. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Qual o capítulo? Qual o capítulo? Atos, capítulo 2, versículo 30 e... Capítulo 2, Isso, capítulo 2, versículo 30 e... 30 e... 41. 41. Ainda aqui no livro de Atos, irmãos. Capítulo Perdão, 2, versículo 41. Lê do capítulo, versículo 40 ao 41. Tá, versículo 40 ao 41. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É isso, irmão. Isso não é maravilhoso? Porque Jesus falou que o reino de Deus é como um grão de semente. É um grão de mostarda, né? Uma pequena sementezinha que vai crescendo, e se torna uma grande árvore. Aqui nós podemos ver na prática o que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos na parábola. Agora lê o verso 4 do capítulo 4. Verso 4 do capítulo 4. Tá, deixa eu passar aqui. Vamos agora, irmãos, para Atos capítulo 4, versículo 4. Diz o seguinte: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Precisa dizer mais alguma coisa? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos pegar esse texto e aplicar para o nosso dia de hoje. Olha o reino crescendo aí. O reino crescendo de 3.000 para 5.000 pessoas. E não vai parar de crescer se você continuar lendo o livro de Atos. Quanto mais os apóstolos se desbruçam, trabalhem, pregam, ensinam sobre perseguição, mais o reino cresce. Mais o reino se expande. O que nós estamos fazendo hoje? Estamos pregando uma escatologia de derrota, que vai aparecer o anticristo, que a terra vai ser destruída, que o mundo vai se acabar, e não estamos fazendo nada. Como que o reino vai crescer? Né? Então, ele não tem essa esperança, essa fé, e isso deixa essas pessoas imóveis, e eles não pregam, não ensinam corretamente. Mas eu digo, da mesma forma como aquela minoria fez a diferença, a minoria de hoje que está abraçando a verdadeira escatologia bíblica vai ser a maioria amanhã. Eu tenho esperança, eu tenho fé nisso, porque o nosso Jesus está no trono assentado. Ele governa lá do céu, aqui na terra. Ele faz todas as coisas acontecer de acordo com a sua vontade. E ele que está criando essa oportunidade de a gente fazer essas lives, para expor sua palavra, e a gente vai multiplicar, a gente vai crescer em muitos canais, e vai ser uma bênção. E por aqui encerra a minha participação, irmãos, tá? Sobre o estudo aqui. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, nós estamos aqui à disposição. E na próxima quinta-feira, Cabral, a gente continua onde nós paramos aqui, tá bom? Certo, marque aí onde nós paramos para nós continuarmos na próxima quinta, irmãos. Vou colocar aqui eu na tela cheia aqui, deixa eu ver aqui, eu aqui. Ali atrás, irmãos, é a porta do meu quarto. Hoje eu estou fazendo a live num local diferente. Irmãos, eu quero agradecer a todos aqui que participaram conosco. Eu espero que os irmãos abram a mente, tenham aberto a mente para receber todos esses ensinamentos que foram passados para nós aqui pelo irmão Josilei e Roseno. Foi uma bênção. Eu também aprendi, também estou aprendendo muito. Sou um eterno aprendiz, na verdade. Nós temos que ser assim, ser abertos a aprender, termos a humildade, deixar que a arrogância, a soberba saia do nosso interior e nós nos dispormos a aprender. E nada melhor do que aprender com quem sabe mais do que nós e com a Bíblia, com a palavra de Deus. Isso daí é fundamental. E eu creio que o que foi falado aqui hoje à noite só foi Bíblia. É a Bíblia respondendo a própria Bíblia.
O irmão trouxe um estudo maravilhoso para nós hoje, sobre o que é o preterismo. Ele explicou a diferença entre o preterismo completo e o preterismo parcial, porque há uma situação, como eu falei no início, né, quando eu perguntei a ele, quando eu pedi para ele, na verdade, para ele explanar a nós aqui a diferença, que as pessoas colocam tudo num único pacote. Preterismo. Ah, é uma heresia, eles creem desse jeito e blá, blá, blá. E eu me admiro mais, que eu vejo homens que são muito conhecidos e homens que são pós-doutorados em teologia, aquela coisa, eles falarem coisas assim superficiais e eles não terem a humildade também de buscar compreender, não que eles abracem, mas eles compreendam do que se trata para que eles possam levar para outras pessoas, porque é muito fácil chegar e dizer assim, ó, heresia, isso aí é heresia, pura heresia, mas como se eu nem compreendo do que se trata? Eu não compreendo do que se trata. Então, eu tenho que abrir minha mente. Eu tenho que abrir minha mente. Eu abracei há pouco tempo essa posição escatológica que ela norteia todo a nossa cosmovisão, tanto na nossa vida diária. Eu já conversei com o irmão Rafael Bezerra, que está aqui nos comentários, meu amigo Rafael Bezerra, que eu era um cara muito pessimista. Mas por quê? Por tudo isso que o irmão Josilei falou aí, que é o terrorismo que é feito conosco, falando, apontando coisas assim para o futuro e só desgraça. Que o mundo não vai melhorar coisa nenhuma, que o mundo só vai piorar. E se você falar que não, você crê, não, meu irmão. O mundo vai melhorar e está melhorando gradativamente desde a vinda do Senhor Jesus, na primeira vinda. Ele até agora está melhorando. Você tem que analisar todo o contexto, toda a história. Então, eu era um homem muito pessimista. Falei para o Bezerra que a partir do momento que eu tive contato com o preterismo parcial, mudou, virou uma chave na minha mente e aqui no meu coração. Contra essa coisa do pessimismo. Pode falar, irmão. Eu queria mandar... Tu bota em tela cheia que eu quero mandar um alô para um amado irmão. Aí me avisa quando tiver em tela cheia. Aí, antes de terminar o vídeo, tu me fala. Que eu vou falar rapidamente. Tá, eu vou já encerrar minha fala também e eu coloco você aqui para finalizarmos. Tá? Enfim, irmão, eu espero que tenha abençoado você. Você procure também examinar as Escrituras. Isso daí é uma ordem também, parte de Cristo, que nós temos que examinar as Escrituras. Examinar não é só folhear a Bíblia, nós temos que estudar, como o irmão falou, porque a Bíblia envolve as línguas originais, envolve os contextos históricos, culturais, e tudo isso traz luz para nossa mente quando nós estudamos. Então, meu irmão, tenha uma ótima noite, você que participou aqui, você que vai ver essa live, eu não sei que dia, não sei que horário. Eu me chamo Fábio Cabral, o irmão Josilei Roseno está aqui comigo, trouxe um estudo aqui abençoado para nós hoje. Deus abençoe você, sua família, e até uma próxima live. O irmão Josilei tem um encontro marcado comigo na quinta-feira que vem, novamente, para nós darmos continuidade de onde nós paramos. Então, muito obrigado pela participação de todos, obrigado ao irmão Josilei. Agora ele vai finalizar falando aqui para nós encerrarmos a live, tá bom, irmãos? Irmão, você que vai ver essa live depois, no gravado, deixe seu like, deixe um comentário aqui, tá? Compartilha se você achar que é relevante para você e para outros, compartilha. Tá bom? E eu deixei o link do canal do irmão Josilei aqui fixado nos comentários. Visitem lá o canal do irmão. O canal do irmão tem vídeos maravilhosos também, tá bom? Então Deus abençoe. Vou colocar o irmão na tela aqui para finalizar. Vai lá, Josilei. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado mesmo. Pois é, Cabral, muito obrigado pela oportunidade. Isso que a gente está fazendo no canal do Cabral, eu queria ter feito isso aqui no início, quando eu comecei meu canal, mas quando ele me lançou o convite, eu pensei, né, se eu vou fazer isso aqui, eu não tinha feito antes. É muito importante, amanhã as pessoas vão assistir o vídeo, se elas querem entender o preterismo, elas precisam conhecer. Antes de julgar, criticar, precisa conhecer. Tem que navegar na Escritura, como a gente acabou de ver. A gente flutuou nesse texto, ficamos ali em Jerusalém, a entrada triunfal, no templo, estudando cada detalhe, a figueira. Então, a gente precisa entender essas passagens. Então, eu quero agradecer ao Cabral mais uma vez, ao Rafael Bezerra, a todos os irmãos que fizeram a pergunta e participaram. Na próxima quinta, estarei aqui com muita alegria. Tem uma pergunta aqui para finalizar, irmão. Tem uma pergunta aqui para finalizar do Adailton. Ele diz que quer que você responda com poucas palavras. A pergunta é a seguinte:
Ele quer, na verdade, ele quer só opinião a respeito com relação a essa apostasia que ele está falando que acontece hoje em dia, está acontecendo no meio pentecostal e aí várias maluquices que tem aí no meio pentecostal e neopentecostal. Mas qual seria a pergunta? Deixa eu ver aqui. Na verdade, ele quer sua opinião em relação a essa coisa de apostasia e tudo mais, né? Em relação ao que acontece nessas igrejas pentecostais e neopentecostais. Veja bem, existe a igreja visível, a igreja invisível. A igreja visível, as pessoas que estão ali. A igreja visível são salvos, verdadeiros salvos. Esses sempre vão prosperar. Aqueles que estão apostatando da fé nunca foi salvo. É aquilo que o Senhor Jesus ensinou na parábola do semeador. Né? Verdade, verdade mesmo. Sabe? Nunca foram salvos. Tanto é que a gente mostrou aqui em João 6, né, irmão? João 6 que os discípulos, falsos discípulos, viraram as costas e foram embora. Uma outra ocasião, se o Cabral permitir, a gente pode trazer uma exposição de Mateus 13, que ali é uma parábola fundamental, muita gente não entende aquela parábola. Então, ali, o Senhor Jesus ensina 4 tipos de solos. A semente que cai em terra boa representa o coração do homem, é o salvo. Uma pessoa que é salva, ela vai sempre buscar a verdade, ela nunca vai se enveredar por outro caminho. Quem se apostata é porque não é salvo. Desde quando começou o cristianismo, sempre existiu esse joio, sempre existiu essas pessoas se apostatando no tempo de e o reino crescendo, o reino avançando, né? Então hoje do mesmo jeito continua, mas o reino, a igreja verdadeira de Cristo, o povo de Deus, está crescendo, está progredindo saudavelmente. Ok, meu irmão. Muito obrigado pela resposta. Agora pode continuar com a sua finalização aí. Eu gostaria de mandar um alô para o amado Brian, que está acompanhando essa live. Um abraço, amado Brian. É amado mesmo, né? E que Deus continue falando com você através dessa mensagem. Amém, meu irmão. Mais uma vez, obrigado, Josilei. E tamo junto, meu irmão. Tamo junto, vamos continuar progredindo e é aquilo que a palavra de Deus diz, buscar, conhecer, seguir conhecendo todos os dias aí ao Senhor por meio das Escrituras. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite e até a próxima quinta, se assim Deus o permitir. Amém. Amém, meu irmão? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos encerrar agora. Boa noite.